Eu acho que o principal é que eu aprendi que eu consigo fazer coisas difíceis. Oiê! Tudo que eu planejei meio que não deu muito certo. Eu queria ter conseguido mostrar os treinos do ciclo da minha primeira meia maratona, mas eu esqueci que a vida ela acontece, né? E daí às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas. E o YouTube foi uma dessas. Até porque o meu celular, ele tá enchendo a memória direto. Então eu nem conseguia gravar as coisas que eu queria gravar. Eu conseguia gravar até uma parte. Aí o resto do dia eu não conseguia mais, então. Mas tô aqui hoje até num cenário diferente. Essa é a semana da minha prova. Faltam exatamente 6 dias. Hoje é domingo e a prova é no sábado que vem. Ontem eu tive o meu último longo, fiz 12 km. E tô muito ansiosa, muito empolgada e muito feliz por estar finalizando esse ciclo que foi muito bom. O meu intuito com esse vídeo hoje é realmente trazer um pouquinho sobre como que foram esses 3 meses, a experiência, o que que me motivou a fazer e, enfim, minhas expectativas, a realidade e como que eu tô pra prova. Contextualizando, né? A minha vontade de fazer uma meia já não era de hoje. Só que, pra mim, fazer uma meia maratona ainda era algo muito distante, principalmente depois que eu fiquei 8 meses sem correr. Eu tava com muito receio de voltar, de me machucar, de alguma coisa acontecer. E o Léo, meu noivo, ele sabia que eu tinha muita vontade. E na medida que eu tinha muita vontade, eu duvidava muito de que fosse algo alcançável. Mas era algo que partia de mim, assim. Eu realmente achava algo muito distante. E foi quando ele falou que vai, garota, faça essa prova, vai lá, vai dar tudo certo. Enfim, né? Abracei esse desafio e cá estou eu prestes a concluir esse desafio. E quando eu comecei, realmente parecia muito distante conseguir fazer 21 km, porque o máximo que eu tinha corrido era 12. E eu tava há tempo sem correr, eu tinha voltado a correr aos poucos, daí fui atrás da minha assessoria, comecei com um treino um pouco mais direcionado, e daí falei, tá, sem dor, tá tudo tranquilo, vamos ver se vai rolar mesmo. E daí eu entrei pra Flow, minha assessoria do coração, eles me abraçaram. Enfim, fui muito bem recepcionada. Muito incentivada, assim, a estar nesse ciclo, a construir essa confiança. E um dia o Léo falou pra mim assim, tu vai ver que a confiança ela vai se construir ao longo dos treinos. Então, tu não vai sair do 8 e vai pro 18, né? Mas vai ser um processo gradual e essa confiança ela vai sendo construída. E de fato, era verdade. Isso aconteceu. Quando eu fiz os 13 km, que foi a distância maior da que eu tinha corrido até então, eu fiquei assim, caraca, realmente acho que é possível. E daí a gente foi progredindo para 14, 16 e 18, que foi aí a maior distância que eu corri dentro desse ciclo. E quando eu fiz os 18, eu falei, cara, eu vou conseguir fazer esse 21, nem que seja, sei lá. E é muito legal ver esse processo acontecendo, porque hoje existe uma Mavi muito diferente daquela Mavi que queria muito fazer uma prova, mas tinha muito medo, tinha muito receio, não acreditava que conseguiria. E foi muito importante ao longo desse processo ter pessoas que confiavam em mim quando eu não conseguia confiar. Eu nunca recebi palavras de Mavi, tu não vai conseguir. Claro que é desafiador, não vamos banalizar distâncias, né? Hoje em dia tem gente que acha que 5 km é pouco, mas quando tu corre 5 km, não é pouco. 5 km já é muita coisa, então eu jamais vou banalizar uma distância. Gente, fazer 10, 12, 14, 16 é muito chão. Quando a gente fez o 18 mesmo, parecia que a gente estava 3 dias correndo. E é uma longa distância, não dá pra gente negar que não é, né? Acabou se tornando algo popular, muitas pessoas começaram a fazer meia maratona, maratona. Só que precisa ter cautela e consciência do processo, de que é um processo desafiador, é cansativo, demanda tempo. Mas agora pensando assim, dentre todos os aprendizados que eu tive ao longo desse ciclo, eu acho que o principal é que eu aprendi que eu consigo fazer coisas difíceis. E se eu tivesse tirado só esse aprendizado, pra mim já tava excelente. Porque é difícil. Não é nem difícil pela força do nosso corpo, mas pela mente mesmo, pelo psicológico. É da vontade de parar, da vontade de não fazer. É realmente um diálogo muito profundo entre os pensamentos que vão aparecendo, o objetivo que tu tem, aquilo que tu quer alcançar. Mas dentre vários aprendizados que eu pude ter, eu aprendi muito a não me cobrar tanto, principalmente quando a gente fala de ser mulher.
né, tendo um ciclo hormonal que uma semana a gente tá com muita energia, outra semana a gente já tem uma queda. E exigir o mesmo rendimento ou a mesma entrega ao longo das semanas é muito perigoso, porque a gente pode se frustrar e acabar se tornando algo muito mais pesado, justamente porque na semana passada eu entreguei um treino X de X jeito, e essa semana eu entreguei um treino Y de Y jeito, mas semana passada tu estava de um jeito, essa semana tu tá de outro, e daí a gente precisa também compreender que isso vai acontecer. Aprendi principalmente a escutar o meu corpo, então, nossa, hoje eu realmente tô cansada e assumir, né? O ciclo de maratona, eu acho que principalmente o primeiro, ele acaba sendo mais cansativo, porque é um aumento de volume, e até o corpo ir se adaptando, junto com as demandas da rotina, o cansaço vem, então eu confesso que esse final de ciclo, essa semana, desde a semana passada, já venho de uma onda de cansaço. Quero fazer essa prova logo. O corpo, ele realmente vai começando a sentir, principalmente dependendo da rotina que a pessoa tem, né? Um dos pontos foi, meu sono regulou muito, porque como o pessoal da assessoria treina de manhã cedo, eu já tenho o hábito e o costume de acordar cedo, já sou uma pessoa mais matutina, que gosta de fazer atividade física pela manhã. E com o pessoal da assessoria, por ser ainda mais cedo, a minha tendência foi realmente ir dormir mais cedo, acordar mais cedo. Isso ajustou ali meu ciclo circadiano, então foi muito bom. Questão da alimentação, agora nesse mês que eu tô dando assim uma fiscalizada ao consumo da lactose, porque eu sou intolerante, então eu sei que não faz bem, né? A gente faz uso de gel, a corrida por si só já mexe bastante com a parte intestinal. Então, tive que aprender aí a dar uma controlada na lactose, porque a pessoa intolerante à lactose é a pessoa mais teimosa que existe, né? Então, mesmo ficando ruim, mesmo fazendo mal, mesmo tudo, continua comendo, né? Porque passa. Esse é o grande problema, passa. Mas a consequência a longo prazo não é muito bom, né? Então, assim, é, essa semana estou focada a não fazer consumo de lactose, justamente para preservar meu intestino para essa prova e não ter nada me atrapalhando. Foi um ciclo muito legal. Acho que fechamos mais de 30 treinos. Foram 3 meses, 3 treinos por semana. Teve algumas semanas aí que eu não consegui fazer um treino em específico. Bastante treino, muitos KMs para correr 21. Então, para fazer uma prova de 21, a gente corre muito antes de correr, né? Na semana passada surgiu uma dor no meu tornozelo, quebrei um treino, senti raiva, senti medo, fiquei preocupada, ainda estou com medo, ainda estou preocupada, mas estou fazendo muito gelo, fiz liberação também para ver se não podia ser nada, nenhum tipo de lesão. A princípio não é. Então essa semana o cuidado vai ser ainda maior com o sono, com a alimentação, com o descanso, com a rotina, para que essa região que deu uma pequena sobrecarga não venha a se tornar algo maior e não me prejudique nessa prova que já é sábado. Agora falando um pouquinho de estratégia de prova, eu tenho síndrome do intestino irritável, ou seja, muitas coisas que caem no meu intestino, elas não caem de uma maneira muito tranquila, né? Então eu posso ter distensão abdominal, enfim. Os géis de carboidrato, eles, alguns têm uma composição um pouco mais limpa, outras não. Eu optei por uma marca que a composição fosse limpa, não tivesse tantos prejuízos intestinais na hora da prova, e foram os géis que eu testei em todos os meus treinos, e o escolhido foi da Momбора. Esse aqui, inclusive, de goiaba, é muito bom, meu Deus do céu. Dá vontade de comer aqui agora de sobremesa. A princípio, eu vou levar 5 géis. Um intra, para eu tomar antes da largada, caso eu veja que tem necessidade, né? Eu vou ter tomado café. Só que a largada é às 5h15 da manhã. Então, eu vou ter comido provavelmente bem antes. Mas a estratégia vai ser tomar esse no KM5, que é o de goiaba. Aí no KM10, tomar esse, que é de moca. Ele é bem estranha a textura. Mas ele não me fez mal, então eu vou usá-lo. Ele tem cafeína e bastante sódio, então ele dá um up muito bom. No KM14, eu vou tomar esse da Momбора também. Ele é de maracujá e ele tem bastante sódio, mas não tem cafeína. E no KM17, por aí,
Dizem que esse é um KM terrível. Eu vou tomar esse da Z2, que ele tem 200 gramas de cafeína e sódio. E taurina também. Então, assim, terei bastante alimentação ao longo da prova. A gente testa essas estratégias nos treinos, né? Então, eu cheguei a tomar, acho que 3 géis nos treinos. A sensação que eu tenho é que a gente passa a prova toda comendo. Com o consumo de água, às vezes dá uma sensação, assim, de tá meio cheia, de ter comido demais. Mas é necessário para que a gente tenha energia, para que a gente também possa repor o sódio, tudo que a gente vai perdendo ao longo da prova, né? É isso, né? Teremos um banquete ao longo da prova. Fome ninguém vai passar, fraga ninguém vai ficar também. É isso, agora é só esperar o dia. Tô otimista. Como é a minha primeira meia maratona e eu tô com uma amiga que é a Gil, que tá fazendo comigo todo esse ciclo. Não tá com, por exemplo, quero fazer um sub 2 na minha primeira meia maratona. Não, a gente quer aproveitar, curtir a prova, ver como que é a experiência. O objetivo não é chegar lá pedindo socorro, passando mal, e sim terminar com a sensação de que foi legal, a gente aproveitou, a gente curtiu, todo mundo disse que é muito divertido. Ano passado eu vi a prova, vi a maratona também, que é 42. Então é muito emocionante, é muito legal. As pessoas realmente estão ali torcendo, te motivando, te incentivando, e tudo isso faz diferença, né? Para mim foi de grande importância ter alguém fazendo esse ciclo comigo. Sei que sozinha, né? A gente consegue, a gente é capaz. A gente tem pessoas do lado, a gente é ajudada quando precisa e a gente ajuda quando o outro precisa, e assim a gente vai construindo um companheirismo, um apoio, um incentivo. Isso é muito legal porque o esporte, a corrida principalmente, apesar de ser muito individual, acaba se tornando muito coletivo. Porque é isso, é algo que só quem vive sabe. Eu fico emocionada e me sinto muito privilegiada e agradecida de poder estar finalizando esse ciclo, terminar bem, com saúde, sem nenhum tipo de lesão, porque parecia algo muito distante, parecia algo muito longe, e agora falta uma semana. E isso é muito legal. Emocionada principalmente por ver quantas coisas mudaram nesses 3 meses e enxergar principalmente que sim, eu sou capaz de fazer coisas difíceis. E me ajudou muito na questão de disciplina, de organização de rotina, ser perseverante diante de um objetivo. Assim, não é à toa que o esporte ele é o que ele é, a corrida é o que ela é. E eu me sinto muito feliz e muito grata por poder viver isso. Então é isso, gente. Obrigada por quem ficou até o final. Caso tu tenha caído aqui de paraquedas ou caso tu já esteja por aqui e ainda não é inscrito, se inscreve, curte esse vídeo. É para alguém que talvez esteja também passando por um ciclo de meia. Mas é isso, agora é o momento de visualizar a prova, pensar no trajeto, pensar na organização e como tudo vai ser e esperar esse dia chegar. É isso. Curte, compartilha, se inscreve e até o próximo vídeo. Tchau!